Olá pessoal, olá, tudo bem? Estou aqui de volta com os vídeos das personalidades do MBTI ou tipos psicológicos, não importa. E eu vim falar hoje sobre o inventor. Quem é esse inventor? Por que eu vou falar dele? Lá no Instagram, muita gente que se denominou INTJ, que é o arquiteto, o vídeo que vocês viram aí, que eu postei no YouTube, ficaram na dúvida. Quiseram fazer o teste lá pelo site do site 16 Personalidades e alguns ficaram entre INTP e INTJ. Então, mais pedido, a personalidade que mais pediram para mim foi sobre o tal do INTP, que é introvertido, intuitivo, racional e improvisador, soletrando aí para quem não sabe, nada mais, nada menos que o inventor. E eu quero também nesse vídeo falar para você a diferença entre o inventor e o arquiteto, que olha gente, é muito diferente. Se você olhar lá as letrinhas, você vai falar assim para mim, tá, é que eu sou mais sistemático como arquiteto e INTJ, e eu como INTP sou mais improvisador por conta do P, que significa improvisador, perceptivo. Não. Isso é uma coisa que eu quero ensinar para vocês nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, sobre como você identificar o seu MBTI, porque você não identifica o MBTI por essas letras, senão seria muito raso e muito simples. A teoria do Jung, que foi a primeira que começou sobre essas personalidades, ela vai por uma outra via, que a gente chama de função dominante. Mas eu não vou adentrar nisso daqui, é mais para vocês ficarem atentos para os próximos vídeos. Então se inscreve aí no canal, aproveita e também põe lá o seu sininho para quando sair esses vídeos, conforme for saindo, eu tô querendo colocar toda semana vídeo novo, 2 vídeos, 1 vídeo, vamos ver se eu conseguir. Eu sou P, hein, gente, então é um desafio ter essa disciplina, mas vamos, que a ideia do MBTI e da tipologia junguiana é exatamente se desenvolver. Então esse negócio de falar, não, é que eu sou NTJ, por isso que eu sou assim mesmo. Sinto lhe dizer, a ideia que o Jung teve não foi para tipificar e categorizar e deixar a gente assim de uma forma presa nessa personalidade. A ideia é mostrar pra gente todas as funções possíveis que uma personalidade pode ter e funções que a gente nem conhece, que a gente não tem consciência. Então, quando a gente vai conhecendo as personalidades, a gente vai percebendo que tem muitas funções que não estão na nossa consciência, ou seja, a gente não usa. Função que a gente não usa está no inconsciente. Mas vamos, que hoje é dia de explicar para vocês. Eu sei que para você que é um INTJ ou um INTP, seja lá qual das duas for, você é um indivíduo racional. E indivíduos racionais amam teorizar, né? Aliás, essa personalidade do INTP, eu vou chamar ele de inventor aqui para ficar mais fácil, né? Porque a sigla fica muito técnica. Vamos chamar ele de inventor, e eu adoro esse nome. Então vamos falar vou sempre falar sobre ele dessa forma. É uma personalidade que ama teorias, tanto é que você vai encontrar essa personalidade em indivíduos extremamente acadêmicos. Um deles é o Albert Einstein. Então assim, ele tem como função dominante a função racional, ou que a gente chama de uma forma mais técnica, né? Já que vocês gostam de teorizar, aqui dá para falar um pouco mais técnico, né? Se fosse uma pessoa mais sentimental é diferente. Bom, você pode também estar assistindo esse vídeo aqui por outro motivo, né? Para entender seu namorado, para entender sua mãe, que é desse tipo, né? Se você conseguiu identificar, é difícil. O Jung mesmo fala que é muito difícil a gente identificar as pessoas da própria família, ou se identificar. Que a gente consegue conhecer a pessoa de várias facetas, né? Ela no trabalho, a gente consegue conhecer ela, sei lá, com aqueles amigos X, com os amigos Y. Então, assim, é difícil, não é uma coisa fácil. Pra gente que é psicólogo, eu acho que é até mais fácil. O indivíduo tá ali, eu tô vendo ele de fora como se fosse um filme, né? Muito mais fácil. E eu consigo acessar ele tanto de uma forma consciente quanto inconsciente. Então, é mais fácil. Tanto que teve gente que assistiu o vídeo do arquiteto que veio me procurar para fazer análise da personalidade e a pessoa viu que não era aquela personalidade. Eu olhei e falei, olha, você tá com cara de ser bem racional para ser um INTJ, né?
porque a personalidade arquiteta ela é racional, mas não é a função dominante dela, tá? Então eu vou explicar o que é essa função dominante para ficar mais claro para vocês. Aliás, vamos falar um pouco então, já entrando na verdade um pouco não, vamos falar muito sobre a personalidade do inventor. Tem outros nomes além de inventor, tá? Eu gostei mais do inventor porque o inventor precisa de uma função racional ou função pensamento, que é o termo que a gente usa, que eu ia falar que me perdi, para dentro, né? A gente chama de função pensamento introvertida, mas eu já vi outros nomes na internet, dei uma fuçada que faz sentido e eu vou falar aqui porque de repente você vai fuçar aí em outros sites e você vai falar, ué, mas esse não era inventor? Porque eu sei que tem gente que vai pelo nome e não pela sigla, porque a sigla é difícil de decorar se você não for tão viciado em MBTI. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Então chamam ele de pensador, justamente por conta da função pensamento ser dominante. Chamam ele de lógico. Lá no 16 personalidades, ele é chamado de lógico, tá? Então ele tá lá naquelas personalidades roxinhas que eles chamam de analistas, que são todos os intuitivos racionais. Aliás, um dia eu tenho que explicar por que eles dividem daquele jeito, mas tem muito conteúdo ainda para falar aqui para vocês, por isso que eu quero fazer outros vídeos aí. Um outro nome além de pensador e lógico é pesquisador, e eu achei fantástico, porque é perfil de pesquisador, o INTP, e calculista, né? Como um bom racional introvertido, ele adora calcular. Então você vai ver muito jogador de xadrez que tem essa função dominante racional introvertido. Aliás, vamos lá, das 16 personalidades, deixa eu explicar aqui para vocês que quanto mais vocês saberem dessas coisas, melhor. Das 16 personalidades, sempre vão ter duas que têm a mesma função dominante, de forma dominante, que é a pessoa domina bem pra caramba. Então o racional introvertido, que é o INTP, o inventor, ele tem a função racional, né, para dentro, introvertida, mas ele compete com um outro racional introvertido. Não sei se vocês sabem, né? Eu vou contar aqui que é o ISTP, que a gente chama de, né? 16 personalidades chama de virtuoso, mas eu vou chamar de engenheiro. Para mim é difícil ver um ISTP que não gosta de uma engenharia, depois eu explico. Porém, a função dominante do ISTP também é racional para dentro. O que vai mudar é que um é mais intuitivo e o outro é mais sensório. Mas hoje vamos falar do INTP, que é mais intuitivo, tá bom? Então, só para vocês entenderem, o MBTI são 16 personalidades, que é o que vocês viram lá no site do 16personalidades.com. E dessas 16 personalidades, a gente tem 8 funções cognitivas. Então, 8 funções 8 funções, né? Vamos dizer assim, na verdade são 4 funções, só que as 4 se desdobram em 2, por isso viram 8. Ai meu Deus, que complicado. Para quem é racional, acho que fica mais fácil. Então assim, o Jung descobriu que o ser humano funciona a partir de 4 funções. A gente tem a função racional, que é essa aqui que eu vou falar um pouco mais por ser a função dominante dessa personalidade. Função sentimento. A gente tem a função intuitiva, que eu vou falar também um pouco, porque é a função auxiliar do inventor. E a gente tem a função sensória, né? Que trabalha com percebe o mundo através dos 5 sentidos físicos, né? Então, um é o oposto do outro, o racional é o oposto do sentimental, o intuitivo é o oposto do sensório. Por que vira 8 se são 4? Porque você pode ser um racional extrovertido, que é o caso do executivo, lá, das 16 personalidades que vocês viram no site. Você pode ser um racional introvertido, um sentimental extrovertido, introvertido, intuitivo extrovertido, intuitivo introvertido, que é o caso dos arquitetos, né? A função dominante deles é essa, ou um sensorial extrovertido, introvertido. Então, todas as 4 funções podem ser introvertidas ou extrovertidas. Por isso que viram 8, né? E dessas 8 a gente vai aí para 16. E já teve gente que chegou a 64 personalidades. Mas isso fica também para um outro vídeo, só para você ver como a gente não é tão certinho, não dá para colocar a gente numa caixinha. E ó, eu tô fazendo aqui um trabalho até desafiador, porque quem estuda mais a fundo tipologia junguiana não gosta
dessa coisa de fazer vídeo e categorizar as pessoas. Porque normalmente quem procura esse tipo de vídeo é a pessoa que gosta de enquadrar a pessoa ali numa caixinha e acabou, tipo signo, né? Eu sou isso, ponto, acabou. E nada contra signo, adoro astrologia. Eu também acho que é uma teoria de personalidade fantástica, apesar de tão antiga, mas é fantástica. Mas estou num desafio aqui. E por que eu faço vídeo? Porque eu quero que vocês tenham informação. Por isso eu deixo muito claro aqui, quero deixar bem claro que isso não é você totalmente, tá? O Jung vai falar que a gente tem uma persona em vários lugares. Você tem uma persona no trabalho, uma persona na família. O que é uma persona? É a máscara, né? É aquela máscara, aquele tipo de personalidade que faz ponte com o mundo aí fora, o mundo externo. E você pode usar várias máscaras, todo mundo usa. Você não é a mesma pessoa com seu namorado ali na intimidade e no trabalho, óbvio que não. E por vezes você vai precisar usar funções cognitivas diferentes. Então por isso que tem essa coisa de tipo, não gostam, a gente não gosta, os junguianos não gostam. É difícil ver um junguiano falando sobre as personalidades. Não gosto porque fica com essa coisa de tipificar. E porque a gente age de várias formas em vários lugares, tá? Sem contar que a gente tem a sombra, a gente tem vários aspectos que faz a gente ser tão único. Então os junguianos chegaram até a 64 personalidades. Da hora, né? E aí você vai falar, nossa, mas são 64 cartas de tarô, não é? Gente, dá pra, viajar. Tô falando isso aqui porque eu sei que tem muito intuitivo aqui, o pessoal gosta de dar uma viajada. Mas dá pra associar muita coisa, muita coisa. Até o número das vértebras você vai ver que também se multiplica, chega num 64. Bom, ok. Não vim para aprofundar sobre isso, até porque eu não tenho domínio sobre o assunto, sei muito pouco. E eu vou falar da personalidade, começando pela função dominante, que é a função pensamento introvertida ou racional introvertida, se for mais fácil para você entender, que nada mais é do que você vai falar, tá bom, o indivíduo racional é um indivíduo que não tem sentimento. Mentira, nada a ver. Todas as personalidades sentem emoções. Aliás, gente que não sente emoção é um grande candidato a somatizar, né? Mas o indivíduo racional, ele na verdade julga as coisas, ele julga uma situação pela lógica, ele não vai pelos valores pessoais. Este é o ponto, tá? Essa é a grande diferença, a grande sacada, senão você nunca ia ver um racional sofrendo. Você fala, mas eu vi o fulano sofrer e tal. Não. A questão é que ele tem como maior foco e maior interesse julgar as coisas de uma forma lógica. E o que é julgar as coisas de uma forma lógica? Eu posso olhar para uma situação, por exemplo, tá? Deixa eu pensar numa situação lógica assim. Poxa, eu vi uma mulher andando na contramão aqui na rua. De carro mesmo, andando na contramão. Eu posso pegar, olhar aquilo, julgar e falar assim, tá errada, né? Ela tá na contramão. Isso é julgar de uma forma lógica. Mas eu posso ir por uma via mais sentimental e pensar, nossa, ela deve estar com pressa, né? Porque da última vez que isso aconteceu comigo, eu tava com pressa e e aí eu precisei, acabei não prestando atenção, tá vendo? Eu tô me colocando no lugar da pessoa, tem uma empatia aí. Eu tô olhando pelo valor pessoal, existe um valor pessoal que a pessoa tá exprimindo aí. Então, o INTP, ele não vai por essa via do valor na maioria das vezes. E outra, de novo, pode ser que o INTP, dependendo do lugar que ele tá, ele não possa expressar a sua função racional. Às vezes num trabalho, ele não pode falar tudo que ele acha para um chefe, dependendo do chefe, porque ele tem que pagar as contas dele, e aí ele vai ter que ser empático, mesmo não sendo a função dominante. É difícil, exaustivo para ele? Claro que é. Se ele domina a função racional, você vai saber que a função sentimental é o que ele menos domina. Toda função que a gente domina é o oposto da função que domina a gente. Então, para ele é muito difícil ser sentimental. Mesmo que ele tenha que ser, vai gastar bem mais energia.
da psique dele, a energia psíquica dele vai ter que, né, vai ser mais usada, mas vai precisar. Mas aí você tem uma persona, isso não é como ele é de fato, tá? Então é legal a gente sempre pensar em como a gente de fato é, nosso ego, tá? A personalidade tem a ver com quem a gente é, como a gente é, e não como a gente age, a não ser que eu haja, se eu puder agir como eu gostaria, como eu realmente sou, ou como eu me sinto mais à vontade naquela situação, aí ok, né? Aí você tá falando do seu eu. Então, nossa, a gente já mudei várias coisas que eu escrevi aqui. Eu dei um exemplo, já dei outro, mas não tem problema, é assim mesmo, tá? Então, a função pensamento, ela é uma função que a gente usa quando a gente julga uma situação através da lógica e não dos valores. É isso que vai diferenciar o sentimental do racional, tá? Então, aí, o que acontece? Vamos explicar o que é o racional introvertido, né? Porque se tem introvertido, tem extrovertido. A pessoa que usa essa função lógica, né, essa forma de julgar as coisas de forma lógica para dentro é muito diferente da pessoa que usa para fora. Muito diferente. Porque você está falando de uma pessoa que é mais introvertida. E o introvertido, ele vê as coisas de uma forma muito subjetiva. Ele recebe aquela função, né? Ele acata aquela função. Então, eu até escrevi aqui, seu foco está mais em si do que no outro, né? Do que no ambiente. Então, ele recebe do outro, desse ambiente, tá? Ele não projeta no outro a sua função racional. Uma pessoa que projeta a sua função racional no outro, você está falando de uma pessoa executora. Ela tem uma lógica que precisa ser expressada no ambiente ou no outro. Então ele expressa essa lógica. O racional intuitivo não expressa a lógica, tá? Ele vai receber, ele vai introjetar a lógica. Então ele está num lugar, ele analisa o lugar. Então ele olha, ele vê a mulher andando na contramão e logo de supetão, o primeiro pensamento que vem é o quê? Tá errado, tá fora da regra? Não, da lógica, porque se ela tá na contramão, ela pode bater o carro. Não tem a ver com regra, hein, gente? Não necessariamente, até porque o racional introvertido tende a criar teorias. Ele estuda teorias, mas ele também cria teorias, por ser um intuitivo. Pessoas intuitivas são extremamente criativas. E ele fica com aquelas teorias dentro dele. Então ele pode achar que, dependendo da situação, não tem... porque é errado ou é certo socialmente. Dependendo da situação, ele pode olhar e, independente de ser algo aceitável socialmente, não é isso que vai fazer ele julgar. O que vai fazer ele julgar é de acordo com ele mesmo, tá? Ele é introvertido. Toda análise que um racional introvertido faz é baseado nele, voltado para ele. Então ele vai olhar a lógica dele, entendeu? Né? Bem diferente do racional para fora. E o racional extrovertido, ele vai sempre tender para a lógica do outro, né? Eu vou fazer um vídeo dele, que eu ainda não fiz um vídeo do ESTJ, que é o executivo, ou do NTJ, que é outro também racional extrovertido, tá bom? Então, por isso ele costuma pensar primeiro e depois falar. Aliás, gente, todo introvertido faz isso, independente se é racional ou se é sentimental. Como ele recebe primeiro do mundo ali, daquelas pessoas de fora, daquele ambiente, ele sente primeiro aquilo, né? Sentir não no sentido de sentimento, a não ser que ele seja sentimental, mas ele recebe ali, ele capta aquela lógica, então ele processa para depois falar. É o contrário do extrovertido. O extrovertido faz o contrário. O extrovertido projeta primeiro, ele vai falar o que ele está vendo ali, então ele fala enquanto pensa para depois pensar e analisar, né? Extrovertidos são mais espontâneos, é diferente. Então o INTP não vai ser diferente, ele vai ver ali, ele vai pensar primeiro para depois expressar. E aí eu vou te dizer como que ele expressa. Toda personalidade, gente, funciona assim.
Primeiro ela tem uma função introvertida, depois extrovertida, depois introvertida e depois extrovertida. No caso do NTP não é diferente. O inventor, ele é um racional introvertido, então a próxima função que ele usa, que a gente chama de função auxiliar ou segunda função dominante, é a intuição, e ela é extrovertida. Então, ele recebe ali, né, de uma forma lógica aquela situação, e aí ele vai expressar através da intuição essa lógica. E olha aí a diferença entre o arquiteto e o inventor. Porque como o arquiteto tem como função primária, dominante, a intuição, e é para dentro e não para fora, ou seja, totalmente diferente do NTP. Então, assim, não tem como você ser as duas personalidades, porque são funções muito diferentes. Enquanto um é racional introvertido e intuitivo extrovertido, que é o inventor, o outro é um intuitivo introvertido e um racional extrovertido, como função auxiliar, que é o arquiteto. São funções que são opostas na sua direção, totalmente opostas, porque a função racional extrovertida do INTJ, do arquiteto, ela é usada de forma inconsciente, não está na personalidade do inventor, entendeu? Não sei se está muito técnico, mas vamos lá, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta, que agora eu vou ver as perguntas. Preciso até ler os comentários do outro vídeo para poder fazer mais vídeos, que eu vi que vocês deram muitas ideias boas e eu quero colocá-las em prática aqui pra gente, tá bom? Então, assim, é importante entender isso, tá bom? Só terminando de falar um pouquinho aqui, que eu vi que eu anotei um negócio super importante sobre a função pensamento introvertida, para deixar claro que o inventor, ele coloca a lógica e o pensar, né, para si, como eu falei antes, e ele adora absorver conhecimentos, tá? Por isso que é uma pessoa que possui muitos conceitos lógicos já estabelecidos dentro de si. Ele é um amante das teorias. O Jung disse, tem uma frase lá do livro dele de tipologia dos tipos psicológicos, que ele fala assim, que o racional introvertido, ele cria teorias por amor às teorias. E há quem diga que o Jung, ele era um racional introvertido, tá? E dessa personalidade aqui. Não duvido, porque ele criou teorias, né? A teoria dos tipos psicológicos, por exemplo. Então, ele é o oposto do racional extrovertido, como eu falei. Porque o racional introvertido, ele procura aprofundar esse conhecimento e todas essas teorias, tá? E não ampliar para fora, como faz um racional extrovertido, que é um executivo, que é um dono lá, um executivo de uma empresa, às vezes um dono também de uma empresa, mas eu acho que o executivo é bem típico que vai fazer isso mesmo, tá? Então, para ele é mais importante procurar saber o papel do sujeito, dele mesmo, na coisa toda. Entendeu? Ele sempre vai se voltar para ele. Qual é o meu papel nisso daí? Então, ele é uma esponjinha de conhecimentos, uma esponjinha de teorias. Teoriza tudo. Tanto é que são ótimos em xadrez, porque xadrez, quem de fato estuda xadrez sabe que não é só chegar lá e ir na sorte. Tem livros sobre xadrez. Aliás, xadrez é lógica pura. Então, são indivíduos que amam muito xadrez, tá? E se você é um inventor e nunca jogou xadrez, é um jogo que vale a pena, porque você vai usar bastante a sua função dominante. Então, a gente vai ver não só jogadores de xadrez, como pesquisadores, porque o pesquisador, ele precisa muito acumular conhecimento, muito. E aí ele vai e escreve ali na pesquisa dele, né? Cientistas também, a gente vai ver, e inventores, né? Como eu falei, inventor de teorias, principalmente, tá? Eu ia falar um negócio aqui que eu acho super legal sobre essa personalidade, é que você vai ver muito pesquisador acadêmico mesmo, tá? Quando eu falo pesquisador, não sei se ficou claro isso, são ótimos para fazer pesquisa. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pesquisadores que são professores,
nessa personalidade, tá? É isso que eu tô falando. Porque você pensa comigo, se a função dominante dele é um racional introvertido, é acumular teoria, como é que você acha que ele vai ser para dar aula? Então, assim, uma dica aí que eu já tô dando de profissão. Você é um racional introvertido, quer ser um pesquisador, seja, mas pense 10 vezes antes de ser um professor, a não ser que você tenha desenvolvido bem a sua função sentimental e a sua função racional para fora. Porque nada contra, porque eu tenho até professores que são dessa personalidade, mas é um perigo, né? Não sei, porque às vezes a pessoa ela não gosta de explicar. E como ele é uma pessoa que domina o acumular de conhecimentos, ele não domina o oposto, que seria expandir esse conhecimento. Então, pode ser que se for um professor que não tem essas outras funções amadurecidas, ele pode ter muita dificuldade, tá? De expressar, não é nem só expressar, né? De explicar essa teoria. Tanto é que você pode ver pelo próprio Einstein, né? Como era difícil para ele explicar a teoria da relatividade. Eu não sei, não li a fundo sobre a história dele, mas até que ponto que não foi a comunicação que foi difícil, ou porque era uma teoria muito nova, né? Bom, que seja. Mas aí ele vai usar a função intuitiva como uma função auxiliar, como eu falei. Então, ele recebe o mundo com essa lógica toda aí, né? Ele capta tudo isso de uma forma lógica e ele precisa pôr isso para fora, tá? Como qualquer personalidade. Não existe ninguém 100% introvertido. Se for, meu filho, procura ajuda, porque é sério, não dá. A gente não consegue acumular todas as percepções do mundo e não expor, nem que seja através de um desenho, nem que seja através de explicação, não interessa. Então, para o INTP, a forma dele expressar vai ser através da intuição. Só para lembrar aqui o que é intuição, a intuição ela é uma forma da gente perceber o mundo. Eu posso perceber o mundo através dos 5 sentidos, que seriam uma percepção mais física das coisas, no tato, no paladar, pela audição, pela visão, ou eu posso perceber com um 6º sentido, né? Como a gente já ouviu falar, que é a intuição. E o INTP tem como função auxiliar dessa racionalidade toda a intuição. E é bom que ele tenha, porque vai ser o desconfiômetro para as teorias dele. Quem é intuitivo é desconfiado, né? No sentido pejorativo, sim, mas no sentido positivo também, construtivo também. Porque ele recebe tudo aquilo e vê de uma forma lógica, mas ali do lado tem alguém dizendo assim: tá, mas você acha que é isso mesmo? Você já não viu que já aconteceu diferente numa outra vez? Você já parou para pensar? E se essa mulher nem prestou atenção na placa? E se de repente ela está acostumada com, sabe assim, todas essas coisas, e se for isso, e se for aquilo, não, função intuitiva extrovertida, isso. Né? Porque o intuitivo extrovertido, o que ele faz? Ele não tem essa coisa de receber a intuição, não. Na verdade, ele expressa a intuição. Ele coloca a intuição no ambiente, no outro. Então, ele vai ser um baita de um questionador. Função intuitiva extrovertida, se tiver uma palavra-chave, é questionamento. Então, a gente está falando de um cara lógico que é auxiliado por um questionamento. Ele recebe as coisas, as informações, pensando de uma forma lógica, julgando, né, de uma forma lógica, mas sempre com uma intuição que fica assim: e se você tentar isso? E se tentar aquilo? E se isso aconteceu por conta disso? Tá, 2 mais 2 é 4, mas e se a gente pegar aquela outra teoria? Porque de repente não vai ser 4 o resultado. Então de repente tem outra teoria. Isso é intuição. E aí, claro, ele não domina essa intuição, a não ser que seja uma pessoa muito... Tem pessoas que... O Jung fala que tem pessoas que desenvolvem tanto a função secundária, que é essa função auxiliar, segunda função dominante, que ele fica com 2 funções dominantes. Muito louco, né? Mas a gente pode evoluir para isso, por que não, né? O Jung fala sobre isso também, o tal do processo de individuação, né? De você se diferenciar aí do todo, é isso mesmo, né? É uma forma de desenvolver as funções também, as funções cognitivas. Então, a intuição extrovertida, ela auxilia a sua função pensamento introvertida dominante. E é através dela que ele pode expor as suas teorias criadas também,
tá? Para o mundo, é uma forma. Aí você vai ver uma extroversão, que não é o extrovertido, porque é uma função auxiliar, mas ele vai expor, né? Mas de uma forma intuitiva, tá? Então, por isso, não se preocupem em fazer experimento das suas teorias. Eles não têm essa maneira de fazer experimento, eles ficam mais no campo das ideias, tá bom? Eles ficam bem mais no campo das ideias. Porém, se ele for um cara um pouco mais evoluído, ele vai começar a perceber que experimento ajuda, tá? Mas não é o que ele domina. Por quê? Por que seria a terceira função dele, tá? A função sensorial, que seria a função que vai fazer ele pensar em usar o experimento. A função terciária, ela é menos consciente. É assim, gente, quanto mais dominante a função, mais consciente ela é. Quanto menos dominante ela é, menos consciente ela é, tá? E aí o Jung vai falar que a gente vai chegar nas funções sombrias, que eu também conto isso num outro vídeo, porque é outra teoria. Então, assim, pensa comigo, a função mais consciente dele, função racional introvertida. A segunda função menos consciente, ou mais consciente, né? Bom, intuição extrovertida. E a terceira é a sensorial. E é a função sensorial dos 5 sentidos mesmo, tá? É a função sensorial para dentro, não para fora. Então, vamos pensar que também não é uma função de experimento, agora pensando bem, porque o sensorial para dentro, ele é uma máquina registradora, né? Então, eu mais registro o que me falaram, o que eu senti de gosto no paladar, diferencio se é azedo, se é doce. Eu mais capto esse mundo sensorial do que eu expresso a minha sensorialidade, porque fazer experimentos tem muito mais a ver com expressar essa sensorialidade, a não ser que você seja um analista, né? Que você vê ali, percebe e aí você fica captando a sensorialidade ali daquilo e tal, né? E você tem que prestar atenção, usar a sua visão e prestar atenção. Aí, ok, pode ser um experimento. É que tem experimentos, aí que tá, tem que diferenciar que tipo de experimento que é, né? Isso é verdade. Se é um experimento que você tem que expor a sua sensorialidade, no caso de uma dança, no caso de uma cozinha, de ter que cozinhar e tudo mais, ou se é uma sensorialidade que você tem que captar. Essa sensorialidade que eu capto do ambiente, ela é introvertida, tá vendo o movimento? Eu capto, vem pra dentro, e aí eu avalio e digo, é doce, é salgado, é amargo. Isso é sensorialidade introvertida, pensando no paladar, mas pode ser audição, pode ser qualquer outro dos 5 sentidos. É a terceira função dele, tá? Essas terceiras funções nem sempre a gente usa tanto, mas se for uma pessoa mais amadurecida, ele vai usar. E aí isso vai, nossa, pensa no inventor que tem essa função um pouco mais desenvolvida, né? Vamos pensar no inventor que já está, sei lá, há 20 anos como inventor ou como pesquisador. Provavelmente ele vai ter desenvolvido isso daqui, se ele for uma pessoa esperta, inteligente, porque ele vai entender que isso vai ajudar no trabalho dele. E aí o trabalho dele vai ficar mais completo, né? Porque ele não vai ficar dependendo só de lógica e intuição. Ele vai ter mais uma função que vai ajudar, que é a sensorialidade, tá bom? Então, isso deixa ele mais completo. A última função consciente dele, mas é a menos consciente, acho que a gente chama de função inferior, que é o que domina, é a função que domina a gente não domina ela domina a gente. É triste falar isso, porque pensa numa situação onde você bate cabeça sempre, aí tá a sua função inferior, tá? É uma dica para você saber a sua personalidade também. E a função inferior do inventor é a função sentimental extrovertida. E o que um sentimental extrovertido faz? Ele expressa os seus sentimentos, expressa os seus valores. Sim, mas baseado é interessante isso, né? Porque se você pensar que o introvertido capta, né? Então o sentimental introvertido, ele capta os sentimentos, os valores daquele ambiente e ele se sente fortemente afetado por isso. No caso do sentimental extrovertido, ele faz o oposto. Ele expressa, ele afeta o ambiente. Então ele tem essa função, um pouco consciente, mas tem.
Mas a gente vai falar que é o calcanhar de Aquiles. E quando eu falo de calcanhar de Aquiles, é uma função onde você vai fazer com muito mais lentidão e você precisa estar muito amadurecido para chegar nessa função, porque ela está muito perto das funções inconscientes. As funções inconscientes são o oposto de todas essas aqui que vocês viram. E quanto mais chega no nosso inconsciente, menos domínio a gente tem. O inconsciente domina a gente, a não ser que a gente traga o que está ali para a consciência e comece a lidar. Mesmo assim, não é fácil. Então, é muito difícil para ele lidar com os valores. É uma função que domina muito ele. Por isso também não é difícil você ver pessoas dessa personalidade extremamente apaixonadas por uma pessoa, muitas vezes, de má índole, tá? Isso acontece muito, porque ele não sabe diferenciar os valores dele e os sentimentos dele. Uma coisa que eu faço muito no consultório que ajuda para pessoas que têm essa função inferior é um exercício de identificação de valores. E é um exercício muito legal, muito voltado para a prática, porque você começa a identificar os valores e fazer o paciente pensar junto com você no que ele valoriza, porque o racional dominante, ele tem muita dificuldade de saber o que ele valoriza. E saber o que a gente valoriza, saber os nossos valores pessoais, é função do sentimento. Então, quem é muito racional tem muita dificuldade, não é de sentir ele sente, mas ele tem dificuldade de diferenciar esses valores pessoais. Entende? Então, ele tem dificuldade de entender que ele deixou de trabalhar naquele lugar porque ele valoriza muito a comunicação. Ele só sabe que não gostou e ele pode até usar a função racional dele, dizendo, porque isso aqui não tá certo e não sei o que, mas não é porque não tá certo, é porque ele se sentiu mal, é porque foi contra os valores dele, porque o cara foi desonesto. Mas para ele é difícil identificar esses valores, é a função inferior dele, ele é tomado pela função inferior. E aí a análise e a terapia vem para ajudar, porque aí a gente mostra isso para o paciente para ele poder desenvolver essa função e poder acessar as outras funções que estão lá no fundo. E aí você está falando de uma personalidade mais completa, que é o tal do processo de individuação também, tá? Então é esse que eu vim trazer aqui para vocês sobre o inventor. Não sei se faltou alguma coisa, tem muito mais coisa para falar, mas eu sei que não dá para fazer um vídeo muito longo aqui para vocês. Eu já tô 37 minutos falando e eu sei que eu preciso ser um pouco breve, porque nem todo mundo assiste até o final. Eu acho que o inventor vai assistir até o final, mas por isso que talvez eu tenha especificado um pouco mais. Mas daria para falar muito mais coisas e o que eu vou fazer? Vou deixar para os outros vídeos. Então eu quero fazer vídeos falando sobre as fraquezas, potenciais, profissões, tipos de entonação também, isso também difere. As entonações da voz são muito diferentes de um tipo para o outro. E aí você consegue perceber de cara, né, quem é a pessoa só pelo tom da voz, né? E vou até pedir para vocês escreverem aqui nos comentários, além de dúvidas, podem escrever dicas, coisas, não só dicas, mas coisas que vocês gostariam de saber. Poxa, eu queria muito saber. Teve gente lá no Instagram que falou para mim, Letícia, fala como que seria um INTJ saudável? Como que seria um arquiteto saudável, mais equilibrado? Como que ele pode usar a função auxiliar dele para ele poder acessar as outras funções e se desenvolver? E aí tem vários vídeos que dá para fazer e aí eu vou colocando os conteúdos aqui, tá bom? Então é isso, não esqueçam de dar o tal do like para me ajudar para o vídeo poder ser mais promovido e mais pessoas terem esse conhecimento e ativar o sino de notificação, porque toda vez que eu fizer um vídeo você vai receber a notificação, tá bom? É isso então, tchau, tchau, gente!